Pessoal, nós estamos agora no livro Missionários da Luz, e nós estamos numa parte em que a família que receberá o Sigismundo está começando a sentir de alguma forma, a presença dele, porque, como a gente já tem falado, né, eles têm um débito a ser resolvido, né, porque eles terminaram a outra encarnação, a última encarnação deles, de uma forma muito desarmoniosa, bem desequilibrada. Pode falar, quem quiser falar, eu escutei só um barulhinho. E aí nós estamos numa parte em que o Adelino, que é o pai da família, que será o pai do Segismundo que virá, ele está muito desequilibrado, com seus sentimentos, nas suas posições, e o seu filho, João, percebe, pergunta para a mãe, e quando o pai chega em casa, ele vê o pai com aquela cara sisuda, e ele vai próxima ao pai e fala, faz uma prece, uma pequena prece, uma prece infantil, e o pai se desmancha, né, em lágrimas, porque como que a criança tem essa percepção e foi a forma que a espiritualidade achou de tocar o coração desse ser, né, que está um pouco em desequilíbrio. E a gente parou aqui nessa parte, e modificando o tom de voz, acrescentou. Mas eu vou voltar só um pouquinho para ficar mais contextualizado para a gente, tá? Peraí, isso aqui é assim. A palestra de João fez-me enorme bem. Trazia o coração desalentado e opresso. Eu mesmo não sabia definir meu estado d'alma, isso é o Adelino falando. Há muitos dias, minhas noites são agitadas, cheias de aflição e pesadelo. Tenho sonhado sistematicamente que alguém se aproxima de mim, na qualidade de vigoroso inimigo, por vezes rendendo graças a Deus ao despertar pela manhã, porque me sinto mais à vontade, enfrentando as máscaras humanas. Interessante esse das máscaras humanas, que lutando noite inteira em sonhos cruéis. A esposa, admirada, observou. Isso foi depois que a criança fez a oração, a intercessão, né, pelo pai. Creio que deverias descansar um pouco. Comovido ante a delicadeza da mulher, Adelino continuou. Tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sobre incrível ansiedade e o pesadelo começa, sem que eu saiba explicar conscientemente coisa alguma. E os sonhos são sempre os mesmos? Indagou a esposa solícita. Sempre. Respondeu ele com emoção. Respondeu ele, com emoção, vejo um homem que se aproxima de mim, estendendo as mãos, à maneira de um mendigo vulgar a implorar socorro. Mas, ao fixar a fisionomia, inexplicável terror invade-me o espírito. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas. Em certas ocasiões, tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão do pavor. Entretanto, fujo sempre, num misto de ódio e repugnância. Oh, que pesadelos terríveis e longos! E modificando o tom de voz, acrescentou: admito esteja sob forte desequilíbrio nervoso, sem atinar com o motivo. Por que não se submete aos necessários tratamentos médicos? Perguntou a esposa afetuosa. O marido pensou por alguns momentos, como se o seu espírito vagueasse através de longínquas recordações. Em seguida, fixando na companheira os olhos muito brilhantes, acrescentou: talvez não precise recorrer a facultativos.
É possível que nosso filhinho esteja com a razão. As lutas grosseiras do mundo impuseram-me o esquecimento da fé em Deus. Há quantos anos teria abandonado a oração? De olhos molhados e pensativo, prosseguiu. Quando menino, minha mãe me educava na ciência da prece, ensinado a curvar-me diante da vontade do Altíssimo. Sentia a bondade divina em todas as coisas e ajoelhava-me confiante ao pé da minha carinhosa genitora, implorando as bênçãos do alto. Depois vieram as emoções dos sentidos, o duelo com os maus, a experiência difícil na concorrência ao pão de cada dia. Desde então, perdi a crença pura, que sinto necessidade, que sinto necessidade de retomar. A esposa enxugou os olhos, comovida. Há muitos anos não observava no companheiro semelhantes demonstrações emotivas. Ergueu-se emocionada e falou com ternura. Volte hoje mais cedo para orarmos juntos. E procurando imprimir notas de alegria à conversação, chamou o filhinho a pronunciar-se, acrescentando: Hoje, Joãozinho, papai rezará conosco. Iluminou-se o semblante do pequenino de intraduzível alacridade. Não sei que palavra é essa, mas deve ser uma coisa boa. Contemplou a mãezinha enternecido e observou. Então, mamãe, farei todas as orações que eu já sei. Após o jantar, experimentando disposições diferentes, Adelino despediu-se com delicadeza, que Herculano classificou de inabitual. Interessante toda essa parte, né, que ele enaltece bem a função da prece, o quanto a prece nos traz de volta para um lugar mais confortável, né? E para ele perceber toda essa situação, foi colocado a criança, o filho, que às vezes a esposa já vinha chamando a atenção de algumas coisas, de algumas características, mas que ele não escutava. E quando a criança vai, pede, intercede por ele, faz aquela oração junto a ele, pedindo ao pai maior, que intercedesse pelo pai, aquilo toca profundamente, a ponto dele se tocar que ele não está rezando, que ele não está orando, que ele não está fazendo nenhuma prece, está deixando com que toda essa materialidade, tudo que está aqui, que é daqui da Terra, o envolva e o distancie do mundo maior. Alexandre, muito satisfeito, asseverou, depois de restituir a criança aos cuidados maternos. Felizmente, nossos serviços preparatórios desdobraram-se com excelentes promessas. Conseguimos bastante em reduzidos minutos. Da minha parte, imensa era a surpresa que me invadiu o espírito. Por que tamanhos cuidados? Alexandre e outros benfeitores espirituais, tão elevados quanto ele mesmo, não poderiam organizar todo o serviço atinente à reencarnação de Sigismundo? Não eram senhores de grande poder sobre todos os obstáculos? Mas, dando-me a ideia de que desejava responder às minhas interrogações íntimas, o instrutor afavelmente falou a Herculano nesses termos. Não devemos nem podemos forçar a ninguém, e precisamos de boas disposições de Adelino para o trabalho a fazer. Em seguida, passou a orientar Segismundo relativamente à conduta mental, aconselhando-o a preparar-se com todos os recursos ao seu alcance para o êxito na experiência próxima.
Outros amigos espirituais das personagens daquele drama, entre duas esferas, também chegaram ao ninho doméstico, acentuando-se a alegria da camaradagem fraternal. A presença do meu instrutor parecia incentivo ao contentamento geral. Alexandre sabia conduzir a palestra elevada e comunicava seu valioso otimismo a todos os companheiros. Comentava-se a dificuldade da reencarnação em vista dos conflitos vibratórios causados pela incompreensão das criaturas terrestres. Quando o chefe da casa voltou ao lar, interessado em cultivar as doces emoções peraí, que eu estou lendo errado. Comentava-se a dificuldade da reencarnação em vista dos conflitos vibratórios causados pelas incompreensões das criaturas terrestres, quando o chefe da casa voltou ao lar, interessado em cultivar as doces emoções daquele dia. Agradavelmente surpreendido, a esposa e o filhinho fizeram muita festa, incentando nova conversação, confortadora e educativa. Fez-se mais de uma hora de boa leitura e excelente troca de ideias, renovando Adelino aos seus propósitos de reaver serenidade íntima, através de maior comunhão espiritual com a pequena família. Quando a mãezinha dedicada lembrou ao pequeno a necessidade de recolher-se, Joãozinho recordou a promessa paternal e indagou: Papai, sabe o que devemos fazer antes da oração? O chefe da casa sorriu e pediu-lhe explicações. O menino, com assombrosa vivacidade, esclareceu: Diz mamãe que devemos chamar os mensageiros de Deus para que nos assistam. Pois bem, tornou o genitor bem-humorado, chame por eles em nosso favor. O pequeno pronunciou algumas palavras de convite, de mãos postas, e em seguida encaminharam-se os três para o aposento íntimo. Alexandre, que parecia muito satisfeito com a lembrança espontânea do pequenino, disse-nos então: estamos convidados a participar de suas mais íntimas orações. Acompanhemos. Naquele momento, nosso grupo estava acrescido de 3 entidades amigas de Raquel, que tinham vindo até ali, igualmente convocadas pela dedicação de Herculano, a fim de cooperar na solução do assunto. O quadro interior era dos mais comoventes. O pequenino pusera-se de joelho e fazia a oração dominical, com infantil emotividade. Adeline e a companheira seguiam-lhe a prece com grande atenção. Por nossa vez, continuamos, agora em silêncio, a observar e colaborar naquele serviço espiritual com as melhores forças do sentimento. Notei que a esposa se achava rodeada de intensa luminosidade, que, partindo de seu coração, envolvia o esposo e o pequenino em suaves irradiações. Muito sensibilizado, Adelino deixou escapar uma lágrima furtiva, quando o filho, terminando as preces, curtas em palavras e grandiosa em espiritualidade, lhe beijou carinhosamente as mãos. Mais alguns minutos, todos se recolhiam sob os cobertores, felizes e tranquilos. Fanny, pode falar. Deixa eu fazer um comentário. Eu estou impressionado com a vivacidade, com a maturidade do menino. Não sei, não me lembro se ele chegou a comentar sobre essa criança, mas eu me lembrei de um outro livro do André Luiz, chamado Sexo e Destino, que é uma situação ali de família muito complicada, e onde a mãe e a filha, ela entram tem uma situação onde elas param de se falar. E o mentor, que era muito próximo, tanto a mãe quanto a filha, né, ali era uma ligação familiar muito, muito forte, ele reencarna
com um dos propósitos de reconectar, né, no caso agora, avó e mãe, né? E a criança, então, ela né, tem uma verdadeira vivacidade e ela tem um papel, assim, extremamente importante em todo o processo da família. Então, eu vi essa criança aí, a maturidade dela, e essa conexão que ela tem com os mentores, né, com o Espírito Alexandre. Então, era só isso que eu queria fazer, né, um comentário. Diga, Não Djaí. é... desculpa, Djaí, pode falar. Pode falar, pode falar. Isso que quem Ismael quer falou não é muito comum, né? Eu não vejo como sendo muito comum. Apesar da gente saber que as crianças, antes da pureza, dão um recado para a gente o tempo todo. E aí, em certas situações, o que sempre está na mesma é o sofrimento de toda a família, né? Com o pai em desequilíbrio. Então, realmente é uma leitura muito especial de uma situação muito diferenciada mesmo. Eu endosso a palavra de André, achei uma família muito diferenciada, mas vamos lá. O que eu achei interessante foi isso aqui. Não devemos e nem podemos forçar ninguém. Isso é princípio dos espíritos elevados, porque no dia a dia, no cotidiano do dia a dia, o que mais existe é a pessoa forçar o outro a fazer a sua vontade. Isso aí, para você romper essa barreira, você tem que se fazer, uma montanha que tem que ser vencida. Porque o nosso dia a dia, nessa competição, você muitas vezes, no cargo que você está exercendo, você tem que forçar a pessoa a dar o máximo de si para poder resultado Y. Entende? É só isso que eu queria falar. Enquanto no plano espiritual, os amigos espirituais deixam a coisa, a pessoa sofrer o próprio despertar, né? E como ele fala aqui, não devemos nem podemos forçar ninguém, e precisamos de boa disposição. A pessoa já tem que ter essa boa disposição para fazer tal fato. É isso aí. Essa criança, essa família, né, que vai receber o Segismundo, não sei se o Ismael lembra, mas a gente comentou até semana passada, existe uma disputa aí pelo amor da esposa, né, que é a Raquel, e eles eram inimigos, viraram inimigos na última encarnação, não eram inimigos, eles eram amigos, na verdade, mas depois um assassinou o outro pelo amor da Raquel, né, para ficar com a Raquel. Então, é uma situação de uma família que vem com muitos ajustes a serem realizados, né. E a gente até já comentou aqui quantas famílias que a gente vê, né, os desajustes entre pai e filho, entre irmãos, entre pessoas que estão ali naquele convívio. E a espiritualidade vai e põe, não impõe, né? Dá a oportunidade dessas pessoas conviverem para que o amor se faça presente, né? Pelos laços. Às vezes é bem conflituoso, né? Tem situações que a gente fica sabendo que são bastante conflituosas, mas é uma oportunidade, é sempre uma oportunidade das pessoas aprenderem, né, a se amarem, a se perdoarem. E essa criança que está aí, que eu acredito, eles não falaram, eu não lembro, pelo menos, se alguém lembrar, pode falar, esse Joãozinho, né, que é o irmão que já está aí, ele é uma criança que está sendo inspirada, né, pela espiritualidade, para tentar fazer com que o amor prevaleça nessa família, de uma forma que consiga receber da forma mais amorosa possível o Segismundo, que ainda está no plano espiritual, mas que em breve reencarnará.
e que também teme essa situação. Teme essa situação de voltar nesse lar, de falhar, e ele já está há muitos anos se preparando, e teme falhar, por toda uma situação que já é conhecida. Deixa eu ver onde eu parei. Deixa eu só subir aqui um pouquinho para eu ler melhor. Nesse instante, Alexandre falou: agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar seriamente com Adelino, relativamente à situação. O orientador pediu a proteção divina para o casal, em voz alta, sendo acompanhado por nós, em profundo silêncio. As vibrações do nosso pensamento em rogativa congregaram-se com parcelas de de luminosas substâncias a se reunirem num tom, derramando-se sobre o leito conjugal quais correntes sutis de forças magnéticas revigorantes e regeneradoras. Peraí. Foi então que vi Raquel abandonar o corpo físico dentro das luminosas irradiações, percebendo-me alheia à situação. Parecendo-me alheia à situação. Despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam, velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa. A anciã, desencarnada, convidou a neta a permanecerem juntas em oração, ao que Raquel aqueceu com visível contentamento. A esposa de Adelino, entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa. Fixava em nós o olhar indiferentemente, como se ali não estivéssemos. Estranhando o fato, dirigi-me ao instrutor, pedindo-lhe explicações. Alexandre nos fez de rogado e, não obstante a delicadeza do serviço em curso, esclareceu-me delicadamente. Não se surpreenda. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Interessante isso. Porque eu achava que muitas vezes, quando você está num ambiente assim, até confortável, né, que os seres como Alexandre, como todos que estão ali, são luminosos, né, e seria possível que ela visse também nessa situação. Cadê? Me perdi. Agora eu me perdi. Aqui. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção de nossa amiga para que nos acompanhe no trabalho dessa noite. Ela nos auxiliará com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo requisita. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Raquel vem fazendo quanto lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Por isso mesmo, não deve ser advertida e nem perturbada. Atendamos Segismundo e Adelino. Satisfeito com as elucidações recebidas e admirando a justiça divina a manifestar-se nos mínimos pormenores de nossas atividades espirituais, observei que a companheira de Adelino se mantinha, não longe de nós, em fervorosa prece. Nesse momento, o esposo de Raquel afastava-se do corpo físico pesadamente. Não apresentava, tal qual a consorte, um halo radioso em derredor da personalidade, parecendo mover-se com extrema dificuldade, enquanto seu olhar vagueava no quarto, angustiado, espantadiço,
Alexandre se aproximou de mim e observou. Está examinando a lição? Repare as singularidades da vida espiritual. Adelina e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum. Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro, no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Eu vou até ler isso aqui de novo. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Raquel fora um dos... Não, eu estou lendo novamente para que na hora que você lê tem um impacto, né, essa frase. Sane, Pode falar. então me explica essa frase. Eu não entendi direito. Nos laços domésticos, as almas? Aqui, ó. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas das mesmas esferas. Para mim, no meu entendimento, ele quer dizer que as pessoas que estão convivendo ali naquela família, elas não necessariamente são dos mesmos planos espirituais. Às vezes tem uns mais elevados, outros que estão numa situação que requerem mais equilíbrio, outros que estão vindo por débitos diferentes, ou sem débito nenhum, mas não quer dizer que todos são da mesma esfera, estão alinhados ali só pelo amor, ou só pelo ódio, ou só por qualquer situação. São diversas as situações. E aí o que ele diz que as almas, que a gente tende, quando está aqui, a achar que a gente é sempre do mesmo, tá todo mundo da mesma esfera amorosa, que está nas famílias mais equilibradas, você acha que é todo mundo mais da mesma, vem do mesmo local, né? Sani, pode falar, Pedro. Não, eu estava pensando que até essa questão talvez não tenha tanto a ver com o nível de elevação do espírito, mas muito com as escolhas que a gente faz, né? Nosso preparo antes de dormir diz muito de como vai ser, né, o teu sono depois, o teu sonho, para onde que o espírito vai quando estiver dormindo. Porque muitos espíritos ficam só ali vagando no quarto, e tem espíritos que anseiam por estudar, por trabalhar no plano espiritual, né? Então, se tu faz uma preparação, uma oração, tu te conecta com o teu mentor, é muito diferente do que aquele que, janta, né, comida bem pesada, vê uma série daquelas bem brutas, né? Então, que vibração tu vai ter quando tu vai dormir, né? Então, no plano espiritual, cada um vai com o que tiver sintonizado, principalmente em relação a essa forma de preparo antes do sono, né? Tem esse lado também. Eu só achei que o fato os laços domésticos, né? Porque os laços domésticos que envolve a família em si, né? Uhum. Sim. O plano que foi feito. Oi? Entendi. É porque eu tinha pensado o seguinte, assim, em termos de evolução, entendeu? Igual a mãe que segura, não sei, que ela comentou lá em cima, em termos de evolução, então sempre dentro da família, sempre não, vamos supor, que dentro de uma família sempre tem uma pessoa ou um espírito, eu não vou falar que seria mais evoluído, mas que seria, igual a Sibeli falou, mais preparado, ou tentando se preparar, tentando evoluir. Eu acho que eu entendi assim, não sei se eu entendi errado. Pode falar, Solange. Eu também acho que isso está relacionado mais ao... Cada um está num plano espiritual, mas e dentro da família, no plano corpóreo, físico, eles não têm o mesmo nível. Eu acho que está bem relacionado assim, que foi isso que ele quis dizer.
que as pessoas têm planos diferentes e se juntam uns para ajudar os outros ou para pagar, como nesse caso aí que estão todos resolvendo um problema, mas cada um está num nível. O cara se vê que está bem mais enrolado do que ela, né? Ela é bem mais livre, não sei como diria, mas eu acho que é isso que se refere. Eu vejo assim. E o quanto que esses seres, né, que vêm para conviver juntos, o quanto que ficam impregnados também com a matéria, né? Com o que se deixa envolver com o que tem aqui, né? Às vezes o preparo pode ser bem semelhante, mas quando chega aqui, outras lembranças e outras reminiscências de outras vidas, às vezes, talvez, sei lá, possa falar mais alto, possa atingir de uma forma mais forte, né? Isso, porque nessa situação assim específica, a gente vê a situação do Adelino é mais difícil do que a da Raquel, porque ele foi assassinado e ele está ali na presença do assassino, né? Então, para ela, que foi amada pelo assassino, não é a mesma sensação dele. Por isso que eu quis dizer que às vezes não é em relação à evolução espiritual, é esses traumas que a gente traz do passado, né? Talvez ela não seja tão mais evoluída, não sei, né? Eles não disseram mais informações, mas a situação que eles estão passando, ela veio para ajudar em todo esse contexto, porque Sim. é muito diferente tu estar próximo de um espírito que te ama e tu estar próximo de um espírito que te assassinou, né? Ah, sim, com certeza. E aí também lembra a situação do André, né? Do André Luiz, que quando ele foi para Umbral, a mãe estava num outro plano. E a mãe veio para foi quem ficou persistentemente voltando para ajudá-lo. E também aceitou ficar, mesmo num outro plano, voltar para ficar sendo suporte para o pai, que estava numa situação bem degradada. O pai do André Luiz, né? No caso.